Bora, fiel, se liga só no que o Zé Elias falou no empate do Corinthians 2-2 contra o Botafogo. Uma vitória seria importantíssimo pra brigar de vez por essa pré-Libertadores, mas os jogadores parece que não quer. E o Zé Elias foi muito sincero agora nessa análise sobre o Dorival e o time que enfrenta o Cruzeiro na semifinal. Comenta aí o que você achou desse jogo, deixe o seu like, se inscreve no canal pra você não perder nada do Corinthians, tem informação. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Já vamos girar o rumo aqui, vamos virar o rumo dessa prosa aqui pra falar a respeito de um outro empate. Esse empate na Neoquímica Arena entre Corinthians e Botafogo. A partida terminou empatada. E André, começa com você. Boa noite, André Kifuri. Boa noite. André, o que você achou de uma partida que até certo ponto foi uma partida com belos gols, foi uma partida pegada, nervosa, que lógico, o empate não é bom pra ninguém, mas no fim das contas ambos subiram na tabela com esse empate. Vamos tratar desse assunto. Sobre o jogo de hoje, é um desses jogos de futebol que poderiam muito facilmente ter um resultado bem diferente do 2-2, que foi o resultado final. Porque o Corinthians fez um primeiro tempo bastante bom, bem interessante, e não dá nunca para falar de um jogo de futebol só mencionando uma equipe. O Botafogo fez um jogo pouco inteligente, eu entendo, no primeiro tempo, tentando atacar muito pelo centro do campo, esquecendo um pouco os corredores, uma falha que foi corrigida no segundo tempo, quando o Botafogo reage, melhora, vira e quase faz 3-1. Por isso que eu disse que o resultado poderia ter sido bem diferente desse 2-2. E o Corinthians não conseguiu acompanhar o nível de qualidade do seu primeiro tempo na segunda parte. Tomou um susto, levou o empate, levou o gol da virada, quase levou o terceiro. Pressionou, empatou. O Botafogo ainda teve alguma chance de vencer o jogo no final. O Corinthians mais uma vez mostra rendimentos bem distintos entre um tempo e outro. Tem sido uma marca do time nesse Campeonato Brasileiro, aliás, na temporada. E alterna o seu nível de competitividade, mesmo dentro de casa, de uma forma que não é interessante, ao contrário, é preocupante. Eu absolvo a comissão técnica do Corinthians pelo Campeonato Brasileiro que tem sido feito. Esse é um clube que tem problemas demais para que se exija da comissão técnica, seja quem for o treinador, que o time faça um bom papel num campeonato como o brasileiro, mas numa situação de Copa do Brasil, em que outros fatores são decisivos, a parte estratégica, sorte, falta de sorte no emparceramento dos adversários, o momento em que os encontros acontecem, o Corinthians claramente está tratando de colocar os seus principais jogadores na melhor forma possível para os jogos contra o Cruzeiro na semifinal da Copa do Brasil daqui a algum tempo, depois que terminar o Campeonato Brasileiro. Hoje fez um primeiro tempo bem interessante, um segundo tempo ruim, mas lutou, empatou. Eu creio que se houvesse um vencedor, como disse o Rafael em relação ao jogo do Real Madrid no Campeonato Espanhol, se tivesse de haver um vencedor, esse vencedor seria o Botafogo na Arena em Itaquera hoje, neste domingo à tarde. Ô Zé, boa noite para você também, pegando justamente esse ponto do empate. Então, no fim das contas, é um empate que, se alguém merecia ter vencido o jogo, essa pergunta que está na tela aí, aquela pergunta que, de certa forma, ficou meio que bom para ambos os lados, de certa forma. Boa noite, Luciano, boa noite, André, boa noite, Rafa. É sempre uma honra estar ao seu lado. Claro. É um prazer enorme, eu que acompanhei a sua carreira desde pequenininho, né? Então agora estar presente aqui na mesa com você. Homem multifuncional à frente do seu tempo. É sensacional, sensacional. Não vamos entrar nesse assunto, não. Sensacional. Bora pro jogo, José. Brincadeiras à parte, eu concordo com tudo que o André falou, né? Só que assim, existem algumas coisas que são muito claras na equipe do Corinthians e que assim, o Dorival sabe. E ele corrigiu no segundo tempo, mas fica muito claro, o Corinthians tem muitas dificuldades de segurar a bola na frente. Quando você não tem o Memphis ali junto com o Yuri, a bola bate e volta, E esse é o grande problema do Corinthians. Hoje o Botafogo conseguiu empurrar o Garro lá para trás e aí ficava o Yuri Alberto junto com o Dieguinho, muito aberto pelo lado esquerdo, quase como um ponta. E assim, a bola não conseguia chegar até o ataque. O Corinthians conseguiu criar oportunidades muito no erro do Botafogo, forçando na marcação, conseguindo recuperar essa bola e decidir muito rápido. Mas aí no segundo tempo o Botafogo conserta isso, consegue com a entrada do Alan, do Barreira e do Montoro depois, o Montoro ainda entrou no primeiro tempo no lugar do Sabarino. Mas assim, o Corinthians teve dificuldades. Eu estava até conversando com vocês no intervalo. Eu não entendo o que o David Ancelotti fez, o David, Porque assim, o Botafogo em cima do Corinthians, pressionando o Corinthians, como o André falou, ao ponto de fazer 3-1, poderia até criar mais oportunidades. O time do Botafogo foi todo lá para trás, ele recua o de Santi, ele põe o Santi, Santi Rodrigues, Santi Rodrigues para trás, ele põe o Arthur Cabral para trás da linha do meio campo, esperando o tempo passar com 35 minutos de jogo.
É muito tempo para jogar atrás, para esperar o resultado com um gol apenas. Eu acho que o Botafogo perdeu uma grande oportunidade, porque o Corinthians, no meu modo de ver, dentro dos 90 minutos, o Corinthians acho que não se apresentou muito bem na minha concepção de jogo. O Botafogo tem muita qualidade, né? Eu sou fã do Marlon. Acho impressionante o que esse rapaz joga em termos de liderança, em termos de personalidade. Ele carrega muitas vezes esse time do Botafogo. O Alan entrou bem. O Barreira nem se fala, né? O Barreira colocou uma dificuldade ali pro Mateuzinho. E o Mateuzinho demonstra uma outra face, que se eu fosse um jogador que iria enfrentá-lo, né, toda vez que ele tem dificuldades, o Mateuzinho tenta intimidar os jogadores. Já uma entrada por trás, uma chegada por trás depois que toca a bola. Quando eu falo chegada bater o peito ou bater embaixo para tentar intimidar o jogador. E se ele pega um jogador que nem o Barreira hoje, que pega a bola e parte para cima, ele tem dificuldades, né? Ele fica preso. Então, assim, muitas vezes você querer fazer esse tipo de coisa é ruim, porque você demonstra fraqueza. E se os adversários souberem aproveitar disso, bom, é fácil, você parte para cima dele o tempo todo. Mas eu acho que o Corinthians precisa, o Dorival precisa colocar na cabeça dos jogadores, especialmente ali na frente. O Yuri Alberto não é um jogador que pega a bola, segura. O Yuri Alberto é um jogador que precisa ser lançado para apostar a corrida com os zagueiros ou na movimentação dele ali receber assistências para finalizar. Saiu machucado, né? Saiu machucado. Então quando entra o Guinegão e quando entra o Vitinho, melhora, porque o Guinegão segura um pouco mais essa bola, ele começa a brigar com os zagueiros, aí dá tempo do meio campo se organizar, e o Vitinho principalmente, 2, 3 bolas ali, ele recebe a bola no meio do campo, segura, espera a falta, depois que faz uma bela jogada. O Corinthians tem algumas dificuldades que precisa melhorar, porque vai jogar, eu acho que o ano do Corinthians é contra o Cruzeiro, né, Copa do Brasil, acho que isso tá estampado ali. Precisa corrigir, marcação, hoje facilmente os jogadores do Botafogo encontravam o Savarino, encontravam o Montoro atrás da linha de volante, o Corinthians com 3 volantes para fazer a marcação, o Carrijo bem abaixo da condição física, ainda não voltou, então acho que são sérios problemas para você dar uma sequência para jogar contra o Cruzeiro, porque acho que o ano do Corinthians é isso. E o Botafogo, a gente fica pensando, já pensou se o Textor tivesse feito um planejamento sério com esse time, se não tivesse desfeito o time que né, do ano passado? Mas não, peraí, vamos começar o ano de janeiro até dezembro, não de abril, quase maio, né? Sabe? Esse time do Botafogo tem muita qualidade, tem bons jogadores, jogadores de personalidade que eu acho que fazem a diferença quando quando o jogo tá difícil, os caras não fogem, os caras se apresentam pro jogo. É difícil de você encontrar isso hoje no futebol brasileiro. E o Textor, infelizmente, se o Botafogo tá nisso aí, poderia estar melhor. Mas é muito por conta do Textor. Depois desse empate aí, o Botafogo alcançou a 5ª colocação aí na classificação e o Corinthians agora está em 9º colocado. Rafa, me fala os seus highlights aí dessa partida, o que você achou? E até falando um pouquinho, pegando o que o Zé falou e pegando o que o André falou, até em relação ao Ancelotti de um lado e Dorival do outro. Eu acho que os dois técnicos tiveram erros e acertos no jogo de hoje. Foi uma gangorra de parte a parte, começando pela segunda pergunta, Luciano. Porque o David Ancelotti, ele começa com uma escalação que não é mais adequada e essa dinâmica necessitaria que o Corinthians mudasse também a sua postura e toma a virada muito rapidamente. Os 2 gols do Botafogo são muito rápidos e isso muda a dinâmica do jogo, tanto que o Dorival, num desespero muito grande, coloca o Guinegão, coloca o Vitinho para poder encontrar fatos novos para a partida. Então acho que os 2 técnicos tiveram momentos distintos. Em cima do que os companheiros disseram, eu só queria acrescentar 2 coisas, uma de cada lado. Em relação ao Corinthians, é notório que quando o Garro joga, independentemente dele ser participativo ao extremo ou ser mais um homem a compor o time, o quanto ele modifica a capacidade construtiva do Corinthians. E ele hoje jogou numa função híbrida, ora abrindo para o lado do campo e ora sendo o meia centralizado. E sem responsabilidade de marcação. Era quem sobrava, junto com o Yuri Alberto, na hora de fazer a marcação ao ataque a saída de bola do Botafogo. Eu acho que o Garro traz, de fato, essa qualidade. E tem aqui um pouquinho dos números aí do Abel. Aproveitamento de 52,1%, são 17 vitórias, 10 empates e 12 derrotas. Um pouquinho do aproveitamento de Dorival Júnior. E olha só, vou aproveitar, Zé, você tinha falado dessa questão de Copa do Brasil. 10 de dezembro e 14 de dezembro, se não me falha a memória, sim, jogos da semifinal da Copa do Brasil contra o Cruzeiro. Quando a gente fala você falou um pouquinho a respeito de como tá jogando esse Corinthians, o André citou essa questão da oscilação entre o primeiro e o segundo tempos muito, muito latentes, é uma diferença muito grande. Desempenho,
Como que você vê, então, faz essa projeção já para jogar contra o Cruzeiro lá no dia 10? É só... Como foi o último jogo, Corinthians e Cruzeiro? Tá. Eu acho que 3-0 Cruzeiro. Por mais que o Dorival fale assim, não, vai ser diferente, eu também acredito que seja diferente, porque é um outro campeonato, uma forma de disputa diferente, motivações diferentes, né, até porque se o Corinthians ganhar vai para uma final, mas assim, para você encarar o Cruzeiro hoje, porque o Cruzeiro hoje tem os seus, tá no automático, tem os seus movimentos automatizados, tem a movimentação do Matheus Pereira que todo mundo percebe, sabe que o Christian sai do lado direito e vem por dentro para jogar, para ajudar no meio campo. Você tem ali o Caio Jorge que se movimenta bastante, então assim, tem o Fabrício Bruno lá atrás que dá segurança. Você sabe exatamente o que você vai enfrentar, que é um jogo de muita qualidade, com a bola, sem a bola, posicionamento, padrão de jogo. O Corinthians não tem, nesse sentido, essa automatização, porque assim, se você observar nos últimos jogos, me fala se o meio-campo foi repetido. Meio-campo não repetiu nenhum jogo. Então, o que acontece? Eu falo por experiência própria. Quando você tem dificuldades, você procura suas referências. Então, eu tenho dificuldade. Se eu estou jogando faço 4 jogos seguidos, o Rafa do meu lado, você do meu lado centralizado e o André do outro lado, eu estou com dificuldade, eu sei que o movimento do André vai vir por dentro para receber a bola, você vai por trás, ou seja, a tua cabeça e o teu corpo já trabalha normalmente porque ele sabe onde vai encontrar as referências para poder, na hora do desafogo, tocar a bola e na hora da tranquilidade segurar a bola e poder armar a sua equipe com tranquilidade. O Corinthians não consegue, porque uma hora o Bidon joga na frente, outra hora o Bidon joga pelo lado esquerdo, o Carrijo joga mais centralizado, o Martínez, que infelizmente nos últimos jogos tem perdido o controle total e aí isso prejudica o clube, e ele é importante para o Corinthians porque ele é esse cara marcador, esse cara que passa o recado para todo mundo de vibração e tal. O Corinthians não tem isso, então acho que essa é a grande dificuldade do Dorival, é encaixar um sistema de jogo para que os jogadores possam entender, compreender e se conhecerem para encarar um Cruzeiro automatizado. Isso é o que acho que precisa. O que a gente mais escuta falar, e eu concordo em algumas ocasiões, o Corinthians tem 11 titulares. Era por aí que eu ia. Sim. O Corinthians tem 11 titulares e talvez 3 trocas. 3, 4 trocas que você vai ver ali. Mas esses 11 titulares, eles precisam estar bem. Não, porque eles primeiro precisam estar. E depois bem, fisicamente. Porque senão, porque um jogador não estiver bem, vai prejudicar o sistema todo. Porque um depende do outro. Então, por exemplo, Martínez e Maicon, Martínez e Bidon. Se o Carrijo não estiver bem, vai ter dificuldades, porque o Carrijo, nesse meio campo, com Martínez, Carrijo e Bidon ou Maicon, é o cara que consegue dar o timing do jogo, que acelera, que carrega, que distribui o jogo. O Maicon mudou, é totalmente um outro jogador da época que quando começou a jogar no Corinthians. E o Martínez é o cara que vai dar segurança física para segurar as pancadas ali junto com o Ranieri. Talvez o Ranieri jogue como terceiro zagueiro e tal. Mas esses caras não têm os movimentos automáticos, que eu acho que é importante nesse período e nessa fase do campeonato. Então isso faz a diferença. E lá na frente, é claro, é fato, se o Memphis não jogar, fica muito difícil, porque não tem ninguém que segura a bola. Então a bola bate e volta, bate e volta, bate e volta. Chega uma hora que a defesa não consegue sair. E aí tem problemas. E dia 10, isso, são 10 dias, porque a gente não tem nem dia 31 agora, são 10 dias aí. Como é que você imagina, André, também esse desempenho do Corinthians aí? Existe uma ideia, acho que ela é compartilhada dentro do Corinthians, que o time titular, ou seja, quando a comissão técnica consegue ter a formação ideal que ela considera, e principalmente em campo, o Garro, o Yuri e o Memphis, e o Hugo, né? Porque o Hugo passou um tempo fora, né? Recentemente o Corinthians sofre também na substituição do seu goleiro. Quando tem esses jogadores em campo, o time se encorpa, tem mais personalidade e preocupa demais o adversário, porque esses jogadores, especialmente esses jogadores, eles podem ser juntos eles são decisivos, né? E aí é uma coisa que vem do ano anterior, porque a presença do Memphis, mesmo quando ele não está em alto nível, ele nem sempre está em alto nível, ele é um jogador de altíssimo nível, mas nem sempre ele está em alto nível, mas a simples presença dele melhora o Garro como jogador de futebol, e melhora o Yuri, principalmente o Yuri, por causa de uma questão de espaço. O Memphis preocupa zagueiros, o Yuri ganha com isso, o Garro tem uma opção a mais para os bons passes, para executar a leitura que ele faz do jogo, eventualmente para chutar de meia distância, todas essas situações. Então existe uma noção de que o time principal do Corinthians, a melhor formação que o Corinthians pode colocar em campo, é capaz de enfrentar qualquer equipe do futebol brasileiro.
Por que se pensa assim? Porque esse foi o time que eliminou o Palmeiras da Copa do Brasil e com méritos. Não foi nada por acaso. Esse foi o time que até o final em Itaquera fez uma partida de igual para igual com o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Esse, né, naquele dia em que o Yuri tomou uma decisão errada na cobrança de um pênalti. E esse é o time no qual o torcedor confia mais. E aí eu acho que o Corinthians tem um trunfo, tem uma carta nesse confronto com o Cruzeiro, porque o Cruzeiro é melhor, o Cruzeiro está melhor, e o Cruzeiro tem, eu creio, mais possibilidades de... Eu considero o Cruzeiro favorito. O Corinthians tem uma carta. O segundo jogo em Itaquera, numa situação em que, na primeira partida em Belo Horizonte, a questão termina ainda equilibrada. Eu acho que é isso. O Corinthians, numa situação normal, deve ser considerado o time inferior tecnicamente, mas essa é uma dificuldade que ele já enfrentou no campeonato, na Copa do Brasil, em especial, e está aí. Então, decidir com o Corinthians não é fácil, decidir em Itaquera não é fácil, o Corinthians tem essa possibilidade. A minha impressão é que a comissão técnica vai tentar, de todas as maneiras, o departamento de futebol, colocar os principais jogadores na melhor condição possível. E, infelizmente, hoje o Yuri Alberto saiu machucado. É isso aí. Não se sabe direito o que ele tem. O Memphis está fora, espera-se que volte, né? O Garro é um jogador que precisa de uma alta manutenção, porque ele tem uma questão que é relativamente crônica no joelho. Mas mesmo quando ele está em campo, entre aspas, com uma perna só, o Corinthians é outro, porque ele é um jogador inteligente demais. Não tem sido tão protagonista quanto foi no ano passado. Os números de gols e assistências dele caíram muito por causa do tempo que ele perdeu, etc. E pela maneira como o Corinthians joga também. Mas eu acho que essa é a configuração. Colocar em campo o seu time principal, impedir que o confronto se desequilibre no primeiro jogo e tenha uma carta a ser disputada com força em Itaquera na volta. Pegando esse gancho que você falou... Se o Corinthians passar a final é no Rio de Janeiro, né, independentemente do adversário, certo? Eu acho que é só um jogo no Rio. Contra Vasco ou contra Fluminense. Acredito que sim. Porque já tem gente dizendo que existe uma possibilidade, né? Pensando alto aqui, colocando o carro muito, muito, muito à frente dos bois, porque o futebol precisa ser respeitado. Uma decisão entre Corinthians e Vasco será 25 anos depois da final do Mundial de Clubes da FIFA, o primeiro aqui, uma repetição para decidir a Copa do Brasil. Só queria pegar um gancho... Seria, né? Seria. Pegar um gancho do que o André está falando, dessa questão de estar com o time completo, de ter o time na sua potência máxima ali. Eu vi alguns comentários aqui citando um pouco o Vitinho, até que entra bem e faz uma bela jogada ali de um lance que a gente depois até discutia a saída da bola ou não, que a gente ficou ali vendo câmeras e para onde vai, será que essa bola saiu, será que não saiu? Mas o gol do Gustavo Henrique, que seria talvez uma opção, e é bom esse momento dessa jogada e de... esse é o lance aí. Esse é o lance. Então, essa câmera sugere que não saiu. A câmera no detalhe sugere que ela saiu. Sim. Ficou essa discussão na redação. A câmera ao contrário, né? De lá pra cá, né? E aí a bola cai nele e ele faz essa bela jogada e o Gustavo Henrique faz o gol. O Vitinho, pra mim, ainda é um jogador circunstancial, né? Futebol, hoje em dia, uma possibilidade, e eu sou um entusiasta disso, um defensor desse modelo, do técnico fazer 5 alterações no jogo. Ele deve planejar o seu jogo para 16 jogadores e não para 11. Claro que uma coisa é o que ele planeja, outra coisa é o que o mecanismo vivo do jogo mostra para ele, como diz o Tite, né? E aí as coisas se obrigam. Por exemplo, hoje o Botafogo teve que mudar com o Savarino machucado, entrar o Montoro na metade do primeiro tempo. Certamente o David Ancelotti não planejou isso. Mas o Vitinho é um cara útil para você lançar durante os jogos, pegar adversários mais cansados, pela sua velocidade, pela sua facilidade de ser esse ponta aberto, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Acho até que ele é um dos poucos casos atuais de um destro que rende mais pela direita do que pela esquerda. Ele precisa da linha de fundo como referência para poder fazer as suas construções, os seus dribles, e o mesmo se aplica ao Guinegão. Claro, quando o Corinthians tiver o time titular todo em campo. O problema, e aí voltando um pouco no tema anterior que o Zé tocou e o André também, é que os 4 jogadores do chamado quarteto ideal, os 4 não estão bem, não estão o suficientemente bem para que possam ser confiáveis para essa reta final de Brasileiro e principalmente as semifinais da Copa do Brasil. Carrijo vai chegar em forma até daqui a 2 semanas? Acho que é pouco tempo. O Garro, essa história de sempre tem que ter um cuidado para evitar uma sobrecarga, um desgaste. Será que hoje saiu e colocou gelo, colocou gelo. A câmera mostrou. O Yuri Alberto sai machucado. O Memphis joga, machuca. Então, assim, eu não sei, e é uma dúvida que eu tenho, que eu acho que todo mundo tem.
que Corinthians vai estar em campo na semifinal. Se for o Corinthians com os 4 em condições de jogo, compete muito mais com o Cruzeiro. E aí, indo ao encontro que o André falou, não tendo um resultado ruim, né? O primeiro jogo é lá. O Cruzeiro é lá. Em BH. Não tendo resultado ruim lá, a decisão em Itaquera, o estádio, o cenário, a atmosfera, a torcida, isso tudo pode favorecer. Como já favoreceu em anos anteriores. O Corinthians, em Copa do Brasil, já chegou a decisões fazendo o seu estádio. Se eu não me engano, o próprio Palmeiras esse ano. Que são com o Palmeiras, utilizando o seu estádio como um diferencial para poder seguir adiante. Mata-mata permite isso. Tem uma coisa que, assim, o Dorival Júnior falou, né, depois do jogo contra o Cruzeiro. Você, não, o espírito vai ser outro, tenha certeza disso, podem me cobrar. Mas do outro lado também vai ter isso. Claro. Do Cruzeiro também vai ter isso, você imagina. Um ano, não sei, vou fazer uma brincadeira aqui. Você acha que o Pedrinho não vai chegar lá e aí, pessoal, tem um negocinho a mais pra gente, ter um litrinho de leite, ter uma picanha assim pra gente chegar na final? Lógico que vai ter. Então, assim, eu acho que tem que melhorar bastante nesse sentido, nesse aspecto. Tem um probleminha também em relação ao Garro. Desde o ano passado já, quando jogou na Sul-Americana, quando jogou contra o Racing, o ano passado, né? Ele tem muitos problemas quando ele joga com uma equipe com 4-4-2. E o Cruzeiro joga muito nisso, né? No 4-4-2, com os dois volantes, Lucas Silva e o argentino que está jogando demais, o Romero. Por quê? Os dois Lucas, né? Porque eles fecham e aí o espaço onde o Garro joga e faz essa bola chegar até o Yuri também no Memphis, ele não consegue preencher esse espaço. Aí ele vai jogar lá atrás. Aí ele vai pegar a bola dos pés dos volantes. Ele não pode fazer isso. Ou sai para os lados para poder receber essa bola, porque é tudo que o volante deseja. Joga longe, eu estou aqui, eu tenho 2 zagueiros, um de velocidade muito forte, né, que é o Fabrício, tem o Vidalba, que é o cara que faz a cobertura, que é um pouco mais rápido, você fecha com os 2 laterais, ou seja, eu vou deixar o cara que vai fazer essa bola chegar longe do meu gol. Então isso é uma das formas que o Dorival tem que talvez entender, mexer, encontrar uma movimentação para o Garro poder ser útil nesse sentido. Hoje ele teve dificuldades também, o Botafogo diminui o espaço com o Newton e com o Marlon, ele não conseguiu jogar, ele vai lá atrás pegar essa bola, ou senão ele vai para os lados não adianta, porque ele vai ter que fazer um passe longo, muitas vezes ele não vai conseguir. E no jogo contra o Cruzeiro, provavelmente o Corinthians vai ser pressionado desde o começo, como foi lá, e aí o Corinthians tem dificuldades. Então tem algumas coisas que precisam serem feitas, né, e ajustadas para o Dorival não ter dificuldades, não que não ter, para que ele possa voltar, como a gente está falando aqui, com um resultado que ele consiga jogar aqui na Arena. Porque se ele vier com um resultado de 2-0, 3-0, vai ter que se abrir. E aí é perigoso, porque o time do Cruzeiro tem mecanismos para fazer mal aos times. Então é isso, Fiel. O Zé Elias aí comentando, Zé Elias, o pessoal todo da ESPN, com o Cook Fury. Rapaz, eu esqueci o nome dele, mas isso que ele falou é verdade no finalzinho ali. O Garro tá vindo muito atrás pra pegar as bolas, olha lá ele. A bola no pé dos zagueiros, do volante. Isso facilita demais a marcação. Cara, o Garro não era assim, mano. Vou falar pra vocês, depois que o Garro deixou o cabelo dele crescer e colocou essa fitinha aí, ele não jogou mais nada. O nosso Garro é o Garro bom, cabelinho curtinho ali, arrepiadinho. Esse é o Garro de verdade. Eu tô achando até que trocaram o Garro quando ele foi pra Espanha lá. Mandaram um Garro pra gente, o irmão gêmeo dele, ruim de bola, cara, porque não é possível. O Garro hoje, eu não ouvi falar no nome do Garro hoje, cara. Eu não ouvi falar no nome do Garro no jogo, não só nesse, mas nos outros. Ele não vem jogando absolutamente nada. E não adianta dar essa desculpa do joelho, que tá baleado o joelho, nada, cara. Não, isso é futebol mesmo. Então, cara, é um cara importante, né, mano? É um cara que pensa o jogo, mas ele não tá chamando mais jogo pra ele, não tá sendo protagonista, que nem ano passado, que ele jogou muita bola. Esse ano, eu acho que ele nem tem gol no Brasileiro, tem 2 gols, muito pouca coisa, cara, pra um cara como esse. E no início do ano eu lembro que parece que tinha uma proposta do Zenit de 150 milhões de reais, o Corinthians recusou, ele queria ir. Então, direto, ele tem o nome dele ligado ao River Plate, direto, cara. Não sei se ele quer sair do Corinthians, se não tá satisfeito, mas a bolinha que ele tá jogando é pífia demais o Garro.